Queridos irmãos, queridas irmãs, continuamos a nossa reflexão sobre a Eucaristia. E nesta reflexão a gente vai conhecendo e se apaixonando mais pelo nosso Senhor, por este sacramento da unidade, por este memorial de vida eterna, por esse presente que o Senhor nos deu. E olhando para o Catecismo da Igreja, que traz para nós essa doutrina, mas mais do que doutrina, este aprofundamento sobre a Eucaristia, e que nos dá a certeza de que o nosso Senhor nos ama muito mais do que a gente possa imaginar. Pode ter certeza disso. O nosso Senhor, o Jesus da cruz, o ressuscitado, nos ama muito mais do que a gente possa imaginar. E antes de começar, eu peço a você que faça isso, Se inscreve no canal, compartilha com as pessoas e deixa o seu joinha pra gente, Para a gente poder evangelizar mais, melhor, mais e melhor. Tanto mais esse estudo chegue longe, tanto mais a Eucaristia ela vai se tornando conhecida, porque eu tenho cada vez mais convicção de que nós conhecemos pouco a Eucaristia. O número 1356 do Catecismo da Igreja Católica fala que de um sacrifício sacramental, ação de graças e memorial e presença. Só aqui nós temos 3 momentos que dá para a gente refletir o dia todo: ação de graças, memorial e presença. E olha o que diz o Catecismo: se os cristãos celebram a Eucaristia desde a origem e sob uma forma que em sua substância não sofreu alteração através da grande diversidade dos tempos e das liturgias, é porque temos consciência de estarmos ligados ao mandato do Senhor, dado na véspera de sua paixão: fazer isto em memória de mim. Veja, olha só a profundidade desta fala, do Catecismo da Igreja Católica. Se nós celebramos a Eucaristia há tantos anos, há tantos séculos, e mesmo com as mudanças todas do tempo e até das próprias liturgias, e se a sua essência nunca mudou, é porque estamos obedecendo a um mandato de Deus, e estamos obedecendo esse mandato de Deus em Jesus Cristo, claro. E se estamos obedecendo, é porque isso é real. Olha só, cumprimos esta ordem do Senhor celebrando o memorial do seu sacrifício. Trazemos à memória, em rito celebrativo, o sacrifício do nosso Senhor. Isso é imensamente importante para nós. Ao fazermos isso, oferecemos ao Pai o que Ele mesmo nos deu: os dons de sua criação, o pão e o vinho, que pelo poder do Espírito Santo e pelas palavras de Cristo se tornaram o corpo e o sangue do Cristo, o qual assim se torna real e misteriosamente presente. Olha que profundo, minha gente. A gente não tem muita noção, talvez, disso aqui. Oferecemos ao Pai o sacrifício do próprio Cristo em cada celebração eucarística. E cumprimos isso, e fazemos isso cumprindo uma ordem dele: façam isso em minha memória. Ele não deu alternativa.
Ele não disse se puderem, faça. Ele não disse se for possível, faça de vez em quando. Ele disse façam isso. Isso o quê? Esta memória. É isso que o Senhor está dizendo. Por isso, temos de considerar a Eucaristia como, olha só, temos de considerar a Eucaristia como ação de graças e louvor ao Pai, memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, e presença de Cristo pelo poder de sua palavra e do seu Espírito. Temos de considerar a Eucaristia como uma ação de graças ao Pai, a Deus Pai, um memorial sacrificial de Cristo e do seu corpo. Trazemos à memória o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. E temos que acreditar que a Eucaristia é presença de Cristo pelo poder de sua palavra e do seu Espírito. Nosso Senhor estará presente. Por isso, minha gente, a Eucaristia, sacramento de nossa salvação, realizada por Cristo na cruz, é também um sacrifício de louvor em ação de graças pela obra da criação. Nós rezamos ao Pai agradecendo por tudo que Ele fez, pela criação, por isso que temos que cuidar dela, né? No sacrifício eucarístico, toda a criação amada por Deus é apresentada ao Pai por meio da morte e da ressurreição do Cristo. Por Cristo, a Igreja pode oferecer o sacrifício de louvor em ação de graças por tudo o que Deus fez de bom, de belo e de justo na criação e na humanidade. A Eucaristia é esta oração completa. Na Eucaristia não falta nada. Por isso ela é o ponto mais alto do nosso dia. Quando nós celebramos a Eucaristia, ela é o ponto mais alto do nosso dia. Hoje, por exemplo, eu vou celebrar a missa às 19 horas. Mesmo já tendo rezado hoje, e você, mesmo já tendo rezado, quando você for participar da Eucaristia, ela é o ponto mais alto. Ela é o cume do nosso dia. E não pode ser diferente, é palavra do nosso Senhor. A Eucaristia é um sacrifício de ação de graças ao Pai, uma bênção pela qual a Igreja exprime seu reconhecimento a Deus por todos os seus benefícios, por tudo o que Ele realizou por meio da criação, da redenção e da santificação. A Eucaristia significa primeiramente uma ação de graças a Ele, Deus. Por isso, quando perguntarem para nós qual o significado da Eucaristia, a gente pode dizer: a Eucaristia é uma ação de graças, ou é a ação de graças por natureza. A Eucaristia é também o sacrifício de louvor por meio do qual a Igreja canta a glória de Deus em toda a criação. Este sacrifício de louvor só é possível através de Cristo. Olha só que bonito isso aqui, ó. Ele une os fiéis à sua pessoa, ao seu louvor e à sua intercessão, de sorte que o sacrifício de louvor ao Pai, oferecido por Cristo, é como Ele, por Cristo e com Ele para ser aceito dele. Vou repetir. Ele une os fiéis à sua pessoa, Jesus, ao seu louvor, à sua intercessão, de sorte que o sacrifício de louvor ao Pai é oferecido por Cristo e com Ele para ser aceito nele. Isto é Eucaristia. Por isso não tem como a gente não amar. E por isso todo o empenho da Igreja de manter a essência da Eucaristia,
de manter a Eucaristia como algo maravilhoso e celebrado e rezado. Por isso, meus queridos, continuemos apaixonados pela Eucaristia, este sacramento de vida, de unidade, de amor, ação de graças, evento salvífico, memorial sacrificial, presença de Cristo no meio de nós. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuemos apaixonados por Jesus Cristo, Jesus, Eucaristia.